Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o vídeo número 3. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica da arbitragem, para você poder entender de onde que veio isso, de onde surgiu essa situação, para que a gente possa entender o momento histórico que nós estamos vivendo e, consequentemente, ter ideias para que possamos, acarretar ainda mais soluções. E por que estudar a parte histórica, meus caros? Simples, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Os mesmos erros do passado, tá bom? Bom, gente, é importante que a gente possa entender aqui a origem. Gente, olha só que interessante. Só para vocês terem uma ideia, a arbitragem, gente, ela surgiu, pasmem, há 3.000 anos, cara. Há 3.000 anos no Egito, nós já tínhamos a situação que envolvia a arbitragem. Nós temos alguns escritos egípcios, gente, que foram encontrados na Síria, Babilônia, Queta, entre os hebreus, que tinha lá o termo tribunal arbitral. Pasmem, mas existe isto há 3.000 anos no Egito. Bom, dando um salto, só para você ter uma ideia, gente, que sempre procurou ter um terceiro para resolver o problema. Basicamente essa foi a ideia. Na Grécia, gente, as questões limites entre aquela cidade-estado, lembra a polis que a gente estuda na Grécia? A polis, por isso que chama política, né? Chama polis, que é cidade. Também já eram enfrentadas pela arbitragem. Tá bom, gente? Inclusive em outras situações públicas. E olha só uma curiosidade. O que trouxe a paz entre Atenas e Esparta, que foi 445 a.C., foi um termo arbitral. Só para vocês terem uma ideia, gente. Só para vocês terem uma ideia. Bom, isso me lembra Moreira Alves, Moreira Alves, gente, não é cantor, tem nome de cantor, mas foi um grande doutrinador na área. E exatamente, queridos amigos, ele traz aqui a evolução do nosso querido e amado termo arbitral. Eu já vou falar para vocês e vai ser agora. Ele cita aqui algumas posições. Vamos fazer isso e vai ser agora. Vamos lá. Citando aqui, pessoal, vamos lá. Moreira Alves, que foi um grande doutrinador na área de arbitragem, ele traz o que, gente? Quanto à evolução da arbitragem, ele traz aqui alguns pormenores, né? Ele cita que numa primeira situação, os conflitos eram resolvidos pela força entre a vítima, e o defensor, ou entre grupos. Então, dentro da evolução da arbitragem, era utilizado o quê? A força. Se você for pensar bem, até hoje nós utilizamos a força. Muitas vezes a pessoa não quer falar um vozeirão, não quer estufar o peito e quer colocar aquela banca. Gente, queira sim, queira não, ele está exigindo o seu poder de força. Tá certo? Então aí vem dessa situação. Inclusive, nessa primeira onda de histórica, gente, nós tivemos também o caráter religioso e os costumes. E, inclusive, a Igreja Católica, né, gente? Depois, obviamente, vieram a Reforma Protestante, mas a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, era um tribunal arbitral. A Inquisição era, obviamente, um tribunal arbitral. Você faz bruxaria, então você vai para a fogueira. Você é uma pessoa que não respeita ou critica os critérios da igreja, então você vai para a fogueira, não é? Gente, essa fogueira existe até hoje. Veja, quando eu sou uma pessoa que coloca uma opinião totalmente contrária àquela que necessariamente o cotidiano de um modo geral condiz, concorda que eu sou colocado na fogueira? Fogueira do isolamento. Fogueira do xingamento nas redes sociais hoje. Opa, você quer ver uma coisa legal de colocar na rede social, gente, tomar porrada? Eu amo o mito. Ou eu odeio o Bozo. Ou volta Lula. Gente, se colocar uma frase dessa, tenho saudades da Dilma, tá certo? Se eu colocar uma frase dessa, gente, eu tenho certeza que eu vou ter pessoas, nossa, eu também amo, ou você é um doente mental, quero matar você. Para pegar leve aqui, obviamente, nas palavras. Então, gente, a fogueira, ela existe até hoje, meu cara. Tá certo? Só mudou a forma. Quantas pessoas
principalmente na área artística, quando eles cometem algum dano, tá certo? O que faz, gente? A própria emissora e os próprios meios artísticos isolam aquela pessoa. Você não vê um artista que pode ser muito bom, mas se ele cometer um ato realmente danoso, nenhuma outra empresa artística chama ele. Vou citar um exemplo antigo, vai para citar exemplos atuais para não ficar chato, mas exemplo antigo. O Wilson Simonal, ele foi, gente, um cantor dos anos 60, 70, e o fulano mandava muito bem, tá certo? Gente, ele foi totalmente execrado do meio artístico, porque ele foi considerado como que, gente, uma pessoa que levava informação para os militares. O Wilson Simonal foi colocado na fogueira, tá certo? E ele quis provar até o final da vida que longe disso. Mas foi plantada essa ideia e nenhum outro lugar, nenhum outro teatro, nenhuma casa de show aceitou mais ouvir o Wilson Simonal. Tá bom? Quem quiser ver a história dele, tem documentários muito bons nessa linha. Também não deixa de ser uma fogueira. Gente, ainda no caso aqui do Moreira, ele cita uma segunda parte da evolução histórica da arbitragem, pessoal, que obviamente é a vingança. A vingança, queridos amigos, também foi um dos patamares aqui da arbitragem. Porque veja, o que seria a vingança, meus caros amigos? Ou você vai lá e realiza o ato para vingar aquela situação, ou você chama um terceiro para resolver o problema para você. Também não deixa de ser, tá bom? Bom, aí nós tivemos, obviamente, gente, uma terceira etapa. E aí, claro, é a criação do Estado. Que, obviamente, o Estado não deixa de ser um árbitro, meus caros amigos. O árbitro nada mais é do que um terceiro que é exatamente o objetivo que é resolver esses problemas em si. E, finalmente, nós temos a quarta etapa, que se deu no final do século XX, no mundo e também, obviamente, no Brasil, que é a criação do árbitro, pessoa física, cidadão comum, para resolver problemas de outras pessoas, tá? Bom, gente, para que a gente possa entender um pouquinho do caráter histórico, isso é importante, como se deu a arbitragem em Roma, né? Em Roma, gente, nós sabemos que a arbitragem em Roma, gente, ela se deu porque era a civilização, teoricamente, né, do ponto de vista estatal, mais civilizada que nós tínhamos no mundo, ok? Porque Roma, ela era organizada, obviamente, gente. Roma era extremamente agressiva, Roma era extremamente a favor dos romanos e contra qualquer pessoa que não era gentius, ou seja, que não era de Roma. Então, obviamente, a pessoa sofria muito com aquilo. Bom, gente, e aí nós tivemos a primeira fase de Roma, que foi aproximadamente o século 8 a.C., tá certo, gente? Que era chamada justiça das próprias mãos. Você já deve ter ouvido falar isso? A lei de Talião. A lei de Talião, gente, famoso, né? Olho por olho, dente por dente, não é, gente? Ou seja, a justiça pelas próprias mãos foi aquela que foi estabelecida na lei das 12 tábuas, tá? Quando uma pessoa, gente, tinha um problema com outra e ela que resolvia através da violência. Tá bom? Esse foi o primeiro passo. Bom, aí nós tivemos a segunda fase, né, gente, de Roma, que foi a partir de 754 a.C., aproximadamente isso, gente, que as pessoas começaram a se conscientizar, dizendo que isso não levaria a lugar nenhum e sim à extinção da família, porque Roma sempre bateu muito pesado na instituição corpus família. Gente, é por isso que o Código Civil até hoje, ele é muito receioso e muito tradicional do ponto de vista familiar. Nós não temos hoje famílias de pessoas do mesmo sexo. Gente, temos que respeitar e as pessoas merecem ser felizes da forma que elas quiserem. Mas a nossa sociedade ainda é extremamente tradicional, né? O idealzinho é menino, menina, que tem menino e menina. Quando você vê dois homens ou duas mulheres, muitas vezes algumas pessoas, de forma muito ainda rudimentar, criticam isso. Então veja que nós temos muito que evoluir ainda em nossa sociedade. E Roma já conseguiu visualizar isso, gente, aproximadamente 750 a.C. Só para vocês terem uma ideia, como a demora para a evolução é muito grande. Tá bom, gente? Bom, aí nós tivemos a terceira época, tá certo, de Roma, em que exatamente foi criada a figura do pretor. Pretor, gente,
vem de pretório. Pretor, gente, vem de juiz. Ou seja, você sabe por que se usa a palavra vara. Vara do trabalho, vara civil, vara criminal. Por quê? Porque esse pretor, ele andava com um cajado. Então, quando as pessoas tinham um conflito, pediam para procurar aquela pessoa da vara. Pediam para procurar aquela pessoa que tinha vara. Ou seja, vai na vara. Por isso ficou até hoje. Vara civil, vara do trabalho. É basicamente isso. Então surgiu daí a ideia. É importante saber de onde vêm as coisas para você poder entender. Quando a gente cresce, a gente esquece de falar a palavra porquê, tá? Aí, obviamente, gente, esse arbitramento clássico que foi criado em Roma, com essa judicialização através do pretor, obviamente, gente, se publicizava esse assunto, onde, meus caros amigos? No cotidiano. Por isso que veio aí, gente, o interesse de que todos os atos públicos devem ser o quê? Divulgados. Para quê? Por quê? Porque a res pública é a coisa pública. Então daí foi através do judiciário que obviamente começou o questionamento das situações escusas que o imperador fazia. O que derrubou Roma, gente, foi o caráter do povo de querer saber exatamente, isso é do século IV, V, mas querer saber exatamente que não era um semideus que estava lá no império, e sim uma pessoa que acertava e que errava também. Mas quem começou a fazer isso foi o poder judiciário, foi o pretor da época, só para vocês terem uma ideia. Bom, infelizmente caiu Roma e nós entramos na Idade Média. Aí ficamos 1000 anos parados até o iluminismo, não é, gente? Aí começou a se iluminar a cabecinha do povo de novo. Estamos tentando. Por isso chama aluno. Vocês sabem a origem da palavra aluno, né? Luno. Luno é luz. Aluno. Aluno. Aquele que não tem luz própria ainda. Por isso que ele precisa aprender. Por isso nós falamos somos eternos alunos. Somos eternos aprendizes. Porque nós estamos sempre à procura dessa luz. Luz chamamos de sabedoria. Tá bom? Então essa é a origem da palavra aluno. Tá bom? Arbitragem no Brasil, pessoal. Bom, a arbitragem no Brasil, ela começou de que maneira e de que forma, gente? Nós temos aí, desde a colonização portuguesa aqui, através das ordenações filipinas, que foi de Dom Felipe, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, eu estudei, pasmem, é uma loucura isso, mas eu estudei o Código Comercial de 1850, ainda da faculdade. E, queridos amigos, olha que coisa doida e maluca. Necessariamente, meus caros amigos, eu, Gleibe, tá bom? Estudei ainda uma lei da época do Império. Porque eu sou formado, né, gente, em 2002, então eu tenho essa relação. Então, obviamente, nós tivemos grande influência, gente, desse aspecto, mas disso vocês não tenham a menor dúvida, tá? Não tenham a menor dúvida. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui e voltamos. Detalhe importante aqui, pessoal, para vocês aqui, a evolução no Brasil. Então nós tivemos as leis, tá certo? As ordenações filipinas de Dom Felipe, e necessariamente já tratava no livro 3 o termo arbitragem, em que obviamente falava de árbitros e arbitradores. É um termo bem português, né? Arbitradores, né? Bem português. Bom, aí nós tivemos a primeira Constituição do Império. Ela foi de 1824 a 22 de março de 1824. E no artigo 160, ela estabeleceu, gente, que as partes poderiam nomear árbitros para solucionar problemas cíveis. Gente, nossa primeira Constituição já tratava disso, para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, em 1831, com Dom Pedro ainda na área, tá certo, gente? A 26 de julho, foi criada a Lei do Seguro, a Lei 108, né, de 1837. E falou sobre o que, gente? Sobre a arbitragem também. Aí veio o Código Comercial de 1850, né, conforme já dito aqui, o código que eu estudei e seguiu o exemplo francês, que lá foi criado também por Napoleão, e nós copiamos aqui, que também poderia ser nomeado um árbitro para solucionar esse conflito. Só para vocês terem uma ideia, gente. E a Constituição, gente, de 1800 aqui,
A Constituição Republicana, que ela foi colocada em prática a 24 de fevereiro de 1895, ela trouxe também, gente, a arbitragem nas relações políticas. Bom, a Constituição de 34 também trouxe isso. A Constituição de 37, não. Porque a Constituição de 1937, gente, foi do Estado Novo. É a Constituição Polaca, que vem da Polônia, tá certo? Que chama Polaca. E aí Getúlio falou, não, você acha que eu vou dar o poder de Estado para esse povo? E se tiver lá algum comunista, o Luiz Carlos Prestes, né? Então tirou completamente, né? Isso fácil. Aí isso, gente, só veio voltar à tona na Constituição de 88 a 5 de outubro, tá bom, gente? No artigo 114 da nossa Carta Magna. Até então, ficou totalmente parado essa situação e, obviamente, nós tivemos a Lei 9.307 de 96. Bom, antes de 96, só para vocês terem uma ideia bem rapidinho aqui, pessoal, existia a necessidade da homologação do acordo arbitral na justiça. É por isso que até hoje... É por isso que até hoje tem gente que fala, não, o termo arbitral tem que levar para o Poder Judiciário. E isso existiu até 1996, até setembro de 96. Depois de setembro de 96, gente, com a criação da Lei 9.307, não precisa mais levar no Poder Judiciário a decisão proferida pelo árbitro. É o artigo 31, gente, da lei. O que ela fala, o artigo 31 aqui, em linhas bem gerais, que a sentença produz, entre as partes e também os seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferidas no órgão do Poder Judiciário. E, sendo condenatória, constitui ainda um título executivo. Não precisa levar em Poder Judiciário coisíssima nenhuma. Beleza? Tá? Bom, para não ficar muito extenso aqui, deixa eu parar mais esse vídeo e voltamos já.